Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para uma aula de língua portuguesa do 7º ano, é a terceira aula aqui de conteúdo da segunda unidade. O conteúdo da aula de hoje tem a ver com ortografia. Para quem não se lembra, ortografia tem a ver com a escrita correta das palavras. Ortografia, escrita correta. A ortografia de hoje está relacionada aí com o uso das consoantes S, Z e X. São consoantes utilizadas em várias palavras, às vezes uma tem o som da outra e por isso a gente confunde muito aí o uso delas. Vamos ver aí quando é que se usa cada uma delas para a gente não confundir mais, tá bom? Usa-se o S. Quando é que nós geralmente usamos o S? Algumas das regrinhas aí, vamos ver quais são. Usamos o S após ditongo quando houver som de Z. Eu trouxe aí 2 exemplos, lousa e maisena, certo? Professora, maisena não é com S, é com Z. Calma. Maisena com Z é a marca, certo? E maisena com S é o produto, certo? Geralmente aí é mais utilizado quando se refere à flor de maisena. Então, existe sim essa palavra com S, tá? Tá certo. Então, assim, percebam, na palavra lousa, o S tem som de Z, lousa. E em maisena, o S tem som de Z, maisena. Em ambos os casos, como há ditongos, ou ai, né? E o som do S é o som de Z. Nós usamos também o S em substantivos femininos terminados em isa. Maísa, nome próprio também vai, tá, gente? Poetisa, Mona Lisa, sacerdotisa e por aí vai. Todos esses substantivos femininos terminados em isa, você já sabe que é com S. Bom, tem uma exceção aí, temos uma observação aí. O nome juíza, né, que é o feminino de juiz, substantivo juíza, escreve-se com Z por ser o feminino de juiz, que é com Z. Então, assim, juíza, derivado de juiz, mesmo que seja a palavra feminina terminada com isa, é uma exceção à regra e não usa S, é com Z mesmo, tá, gente? O uso do S. Temos mais aqui alguns exemplos do uso do S. Emprega-se S nos seguintes casos: nos sufixos es e esa, que indicam origem, nacionalidade ou posição social. Gente, o que é sufixo? É aquele pedacinho da palavra que vem no final, né? Quando a gente acrescenta no final um pedacinho, esse pedacinho é o sufixo. Se acrescentou antes prefixo, acrescentou no final sufixo. Então, os sufixos es e esa são escritos com S quando indicam, como eu havia dito, origem, nacionalidade ou posição social. Como assim? Vamos aos exemplos. Holandês, com S, holandesa também. Burguês, burguesa. Perceber que nós estamos nos referindo a nacionalidades ou a posições sociais, com S. No sufixo isa, que denota ocupação, sempre no feminino, ou seja, alguma profissão da pessoa, alguma coisa que ela faz. Nós temos aí poetisa, profetiza, todas essas aí com S. No sufixo oso, que significa plenitude, cheiro de. Então, quando eu digo ele é manhoso ou aquilo é prazeroso, com S. Nas flexões dos verbos por e querer, quais são elas? Puser, pusesse, quiser, quisesse, sempre com S nesses casos, nesses verbos aí, tá, gente? Grafam-se com S. Grafam-se quer dizer escreve-se com S. Aliás, alisar, análise, atrás, através, brasa, catalisar, colisão, despesa, empresa, gás, gasolina,
invés, pêsames, síntese, sinusite e tres. São palavras que, apesar de terem em muitas delas o S com som de Z, é com S que se escreve. Não escreva nenhuma delas com Z, gente, que vai sair correto. Certo? Bom, já que nós estamos falando do uso do Z, então vamos a ele. Uso do Z. Quando se usa em palavras derivadas de uma primitiva em que já não existe o Z, por exemplo, razão, razão não é com Z? Razoável também vai ser com Z, porque deriva de razão. Nos sufixos es e esa, quando são formadores de substantivos derivados de adjetivos. Como assim? Se eu tenho aí no exemplo o adjetivo pobre, eu vou criar um substantivo acrescentando esa com Z. Vai virar pobreza, certo? Nesse caso não é com S, é com Z. No sufixo isar, quando ele é formador de verbo. Como assim? Eu tenho aí a palavra canal, que é o substantivo. Se eu quiser transformar esse substantivo em verbo, eu vou acrescentar o sufixo isar com Z e vai virar o quê? Canalizar. Mesma coisa aí no outro exemplo do substantivo atual, né? O adjetivo atual. Se eu quiser transformar esse adjetivo em verbo, vou colocar aí o sufixo isar com Z. Vai virar o quê? Atualizar. Certo? No sufixo isa, indicador de ocupação feminina, ele é com S e não com Z. Muita gente escreve com Z, como sacerdotisa, Mona Lisa, profetisa. Não é com Z, não é com Z, gente, é com S, tá? E também após o ditongo a gente percebe que é com S e não com Z, como em adeusinho, que é o exemplo que eu trouxe. Então não confunda o uso do Z com o uso do S, certo? Um exemplo aqui de diferença aí do uso do Z e do S, que as pessoas confundem muito, quando é com um, quando é com outro. Com S, nós temos o sufixo diminutivo inho com S, se a palavra de origem tiver S no radical, ou seja, S na formação inicial da palavra. Então, formação diminutiva, em ambos os casos, como é que acontece? Na palavra casa, casa não tem S no meio dela? Casa tem S. Se tem S nela, o diminutivo também vai manter o S, vai virar casinha. Mesma coisa, substantivo mesa. Tem S no meio, não tem? Então, seu diminutivo também vai ter S, mesinha. Agora, quando é que na formação do diminutivo nós utilizamos o Z, hein? Vamos ver lá. Sufixo diminutivo inho com Z, ou seja, zinho, se a palavra de origem não tiver S no radical. Simples assim. Por exemplo, pão. Pão tem S no radical, gente? Não tem. Então, o seu diminutivo pãozinho vai ser com Z. João, mesma coisa, nome próprio. Tem S na palavra João, gente? Não tem. Se não tem S, quando você vai transformar no diminutivo, esse diminutivo é com Z. Joãozinho, certo? Emprego do X. Outra letrinha bastante complicadinha, né? A gente confunde muito quando usa X, quando não usa, etc. Porque às vezes tem um som de CH, né? Então vamos ver aí. Emprego do X. Geralmente, depois da sílaba inicial EN. Geralmente quer dizer que não é sempre não, tá? A gente tem exceções. Mas geralmente, em palavras que começam com EN, usa-se o X. Como assim? Enxada, enxame, encharcar, por aí vai. Temos exceção. Quais são as exceções? Toda vez que se trata do prefixo em com N, mais palavra iniciada com CH, então não vai ter X, porque já teve o CH na palavra. Como assim? Por exemplo, encher. Encher tem som. Encher tem som de CH. Mas a gente pode confundir. É com CH ou é com X? Como é que eu vou saber que é com CH? Porque encher vem de cheio, que já é com CH. Então a regra principal é:
Se na palavra da qual ele origina já tem o CH, ele também vai ter o CH. Em geral, nós usamos o X depois de ditongos. Para quem não se lembra, o que é ditongos é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, vogal e semivogal, ou crescente e decrescente, lembra? Então, exemplos lá. Caixa. Nós não temos o ditongo aí? Temos ai, caixa. Então, depois do ditongo, X. Baixo, mesma coisa, depois do ditongo, X. Por aí vai. Nós temos sim algumas exceções, claro. Caucho e derivados de cauchal, né, tem a ver aí com termos utilizados no sul do país. E também, geralmente, depois da sílaba inicial ME, usa-se X. Como assim? Mexer, mexerico, mexendo, mexido, mexilhão. Começou com me e tem um som de X no final, é com X mesmo. Exceções, como sempre, a regra. Mecha e seus derivados é com CH, mecha, tá, gente? Mecha de cabelo. Mecha é com CH e não com X, apesar de começar com ME. Também nós utilizamos o X em vocábulos, ou seja, em palavras de origem indígena ou africana, como chavante, abacaxi, etc. Certo? Mesmo que o uso do CH não faça parte desse conteúdo da aula de hoje, eu trouxe aqui algumas palavras que é com X ou CH, justamente para você saber quais são as palavras com X, né? Já que elas têm um som muito parecido com o CH. Quando se usa o X depois de sílabas que começam com N, é N, né? E não for derivado de vocábulos com X, com CH, como eu havia dito agora. Então, encherido, enxada, enxerto, começou com N, não derivou de palavra com CH, então é com X. Agora, quando se usa CH, depois da sílaba N, usa-se o CH se a palavra for derivada de vocábulos, ou seja, palavras iniciadas por CH, como cheio, encher, chumaço, enxumar, charco, encharcar. Derivou de palavra com CH, mantém o CH no seu derivado e não o X, certo? Eu sei, são muitas regrinhas, né? Muitas exceções, mas aí tem jeito, tem que estudar mesmo, compreender o porquê da regra e memorizar. Qual a diferença, professora, entre memorizar e decorar? Ao memorizar, você vai estar aprendendo o assunto e lembrando das palavras que você utiliza naquele assunto, não esquece mais. Decorar, você só assimila ali superficialmente as palavras e logo em seguida você esquece. Então, memorizem as regras para o uso do S, Z ou CH, certo? Eu não trouxe todas as regras aqui nessa videoaula, que são muitas, tá? Você vai ler o conteúdo no livro para você ver aí quais são as outras regrinhas, certo? Bom, com relação a esse conteúdo, caso você tenha alguma dúvida, né, sobre o que eu expliquei aqui agora, sobre as regras para o uso dessas 3 consoantes, ou caso tenha alguma dúvida quando estiver realizando a atividade que eu vou passar aqui agora na rotina de língua portuguesa, pode me chamar que eu vou estar à disposição de vocês para tirar todas as suas dúvidas. Chama lá no WhatsApp que eu vou responder para vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Boa aula!